Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Você já assistiu a nova adaptação de anime da Netflix, Yu Yu Hakusho? Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e vamos conhecer o outro mundo. Fala pessoal, eu sou o Luan e hoje nós vamos falar sobre Yu Yu Hakusho, que é a nova adaptação de anime feita pelo Netflix e foi lançada no final do ano passado. Fala pessoal, eu sou o Werner e o anime de Yu Yu Hakusho foi transmitido da extinta Rede Manchete lá na década de 90. Saudosa Rede Manchete. Pois é, né? E o pessoal mais ou menos da nossa idade aí, né, de 30 para um pouco mais, deve se lembrar de quando passava na televisão. Olha aqui, menino. Não brinque mais na rua, hein? Pode ser perigoso. Toma a bolinha. Vai pra casa. O mangá é do famoso mangaka Yoshihiro Togashi, Saúde. que também é muito conhecido por ter feito o Hunter x Hunter. E o mangá conta a história do Yusuke Urameshi, um jovem delinquente que perde a própria vida salvando uma criança. E acontece que o outro mundo não esperava que ele fosse fazer isso, né? Então não tem lugar para ele nem no céu e nem no inferno. Então eles propõem para ele dele se tornar um detetive espiritual em troca de ser ressuscitado. E a série da Netflix, ela pega exatamente essa mesma história. Só que com algumas diferenças, é claro, né, na adaptação. Eu vou dizer que eu não me incomodo com essas diferenças porque eu não me lembro de nada do anime, exceto que eu achava ele muito sombrio quando era criança. As pessoas falavam na época assim, porque Caverna do Dragão é o desenho animado mais sombrio que existe. Eu pensava, nunca assisti o Yu Yu Hakusho. E aí depois, quando eu cresci, eu comecei a ver um monte de piada. Eu falei, não lembro disso, não lembro que era sombrio. Eu lembro que eu sentia medo daquele troço. É aquela diferença de quando a gente é criança e tem uma visão, né, uma percepção das coisas, e aí quando você vai assistir mais velho, né, você tem outra percepção. Eu tenho poucas lembranças do Yu Yu Hakusho quando eu assisti, né? Eu era criança, tenho poucas lembranças, só que eu cheguei a assistir ali os primeiros capítulos, bem pouca coisa, depois de mais velho. E aí a minha percepção realmente é bem diferente. E vale lembrar que a gente assistiu quando criança na Rede Manchete. Uhum. Então não tinha corte, essas coisas. Assim, Era do jeito era que era. sangue, tinha essas brutalidade toda. O Cavaleiro do Zodíaco já era considerado muito violento naquela época. As mães perguntavam: Nossa, Janete, como é que você consegue deixar seu filho assistir Cavaleiros do Zodíaco? É muito violento, não sei o quê. Não, mas Cavaleiro do Zodíaco é violento, mas tem uma moral ali por trás, né? Tem outros que são piores. Mas eu acho que também é interessante, agora que a gente vai falar da adaptação da Netflix mesmo, é importante a gente falar que a régua estava um pouco alta, né? Porque a gente teve o One Piece, que ele, Todo mundo adorou, muita gente gostou, né, realmente, né? Tanto os fãs inclusive os fãs. inclusive os fãs, que é o mais difícil, é verdade. E aí a régua estava alta. Então, quando eu fui assistir o Yu Yu Hakusho, antes eu lembro de eu ter pensado, será que vai estar tão bom quanto o One Piece, né? Será que vai estar realmente uma boa adaptação? A gente vai já falar aqui, né? Pra você, vale a pena? Acho que é bom, não é? Cara, eu gostei bastante porque eu percebi que eu não estava tão errado quando eu era criança, não. É sinistro. Tem É bastante bem coisa. sombrio. O tema todo em si é bem sombrio. Ele não é um filme de terror que eu imaginava quando eu era criança, mas é bem sombrio. Uhum, tem toda uma temática ali daqueles demônios, espíritos lá, Eu né? achei as lutas incríveis. A maioria das lutas depois vai piorando no final, vai ficando menos crível. Poderia ter dado mais. Tudo nesse anime dá a sensação de que poderia ter dado mais tempo. Poderia ser melhor, né? Realmente eu acho que Mas. se a gente comparar com o One Piece, ele fica abaixo, né? Aham, sim. Só que assim, eu achei, no geral, eu achei legal. Eu não gosto de comparar com One Piece, não, porque One Piece é piada pela piada, né? O Yu Yu Hakusho é Não, mas eu outra falo a vibe. comparação mesmo só de ser uma adaptação de anime feita pela Netflix. Tipo assim, nesse sentido Sim, sim. da qualidade de produção no geral. Mas eu achei as lutas, as coreografias das lutas muito boas. Eu achei a história em geral muito legal. A interpretação corporal dos personagens, tipo, você consegue ver um delinquente juvenil no andar do personagem principal. O Sim. jeito que o ator se movimenta, tanto o Yusuke quanto o Abara, eles se movimentam de um jeito bem delinquente e que acaba casando com as brincadeiras que foram feitas na dublagem. Melhor você ficar sozinho, tá?
Antes só que mal acompanhado. Até mais, sua enxerida. Eu gostei também, assim, dos mesmos pontos que você falou, eu achei legal as lutas, eu achei bem coreografadas, achei bem legais. As lutas, eu achei algumas até melhores do que, como eu comparei, né? Uhum. Melhores do que do One Piece, Uhum. algumas, né? Eu também gostei da caracterização dos personagens, principalmente do Yusuke, que foi o que eu achei melhor, assim, que o cabelo me lembrava bastante, a roupa, assim, é bem parecida, e eu comprei que era realmente um estudante ali. A própria. Agora, aquela peruquinha do Kurama me incomodou um pouco. Ela eu achei mais feinha, a do Uhum. Kurama. Mas assim, os outros, mas passava também. Por falar, o Kurama, ele era uma criancinha no anime, não era? Era Não, um acho que não. bichinho pequenininho. Ah, não, você tá falando do Koema. Desculpa, é o Koema. O Koema, Quem que é Kurama? Kurama é o de cabelo rosa. Ah, sim, sim. Eu O... assisti, viu, gente? Eu assisti o vídeo. Ah, que vergonha, velho. A vergonha que esse cara me faz passar. O Koema no anime, gente, se você é fã do anime, me perdoa. Eu lembro muito vagamente, né? Eu assisti um pouquinho de novo, mas só o comecinho. Não cheguei nem no Torneio das Trevas. O Koema, no começo, ele tem aquela forma, tipo um bebezinho mesmo. Uhum. E aí depois, lá na frente do anime, ele fica com aquela forma adulta. Mas eu tava falando do Kurama, que eu achei aquele cabelo dele meio... Aquela peruquinha lá, não gostei tanto não. Me convenceu muito Não bem. convenceu. Não parecia um cabelo mesmo, né? É. E o penteadinho meio assim, sei lá, esquisito. Achei que foi assim, deram uma forçaçãozinha exatamente para lembrar também a própria Botan, ela tem o cabelo azul igual o Não, Bleach. Ela sim, só não fica uma numa vassoura. vassoura, né? Não, mas eu não tô falando da cor do cabelo, eu tô falando que eu achei que eles economizaram ali na produção da peruca. Podia ser uma peruca com parecendo mais natural, assim. É porque o dinheiro foi todo para fazer o Toguro ficar forte. É verdade. E assim, no geral, é uma série legal, né? No geral, Não, passa gostei bastante, bastante. cara. Só que eu concordo que tudo poderia ser mais. Sim, sim. Eu achei que os primeiros episódios, os 2 ou 3 primeiros episódios, eu achei que eles fluíram bem. Agora, o treinamento, o episódio de treinamento foi só um episódio, acho que poderia ter durado mais uns 2 ou 3. Uhum. Né? O torneio, acho que poderia ter durado mais uns 2 ou 3. Foi muito rápido, foi muito corrido. Que a gente comentou antes de começar a gravar, né? Antigamente faziam-se séries que duravam 10 anos, hoje fazem séries de 8 episódios. Uhum. Tipo, antes a gente exagerava Fica pra muito longo. mais, e agora a gente tá exagerando pra menos, assim. Não precisa, poderia ser uma série um pouquinho mais longa que eu acho que não incomodaria, não. Na verdade, tem natural de algumas séries antigamente era de séries longas de 20 episódios e tal, que elas duravam o ano, né? Uhum. Só que agora o formato de série ele varia um pouco ali, mas geralmente tem até 10 episódios e no caso da Netflix, ela ainda solta de uma vez. Sim, Então, sim. essa é uma série que ela vai durar ali vamos dizer, de hype, até as pessoas assistirem, hype ali, umas 2 semanas só, né? Não acho que precisava durar Uhum. meses, mas também não precisava condensar demais. Até para assim, como eu que não me lembro da história, só tenho vagos flashes assim, né, na minha memória, eu achei que ficou corrido. Eu E achei eu muito vi corrido. fãs reclamando que estava corrido. Eu também tive a mesma impressão, achei muito corrido tudo, assim. Eu acho que o começo ali, o primeiro episódio passa ok, porque, por exemplo, aquela parte que do funeral do Yusuke é importante ter e tal. Uhum. Então ele é mais tranquilo. Depois é tudo muito corrido, né? Por exemplo, eu não consegui acreditar que o Yusuke criou uma amizade com o Kurama e com o Riei, porque foi tão pouco tempo e eles trocam, tipo, poucas palavras, Uhum. e aí depois já estão se chamando de amigos, de E, companheiros. e Você ele fica, doando metade da vida pelo Kurama sem mal conhecer o Kurama. nem conheceu o Kurama, tipo assim, trocou 20 minutos de conversa, falou assim, não, vou doar metade da minha vida para você. Não dá para acreditar, né? Uhum. Outra coisa também, assim, apesar das lutas terem sido bem feitas, eu acho que algumas coisas poderiam se estender um pouco mais de explicação. Aí de novo comparando com o One Piece, né? O One Piece ele tem ali dos personagens principais
todos eles têm pelo menos um episódio, né, um trecho do episódio Dedicado a mostrando, ele. mostrando um flashback para contar a história daquele personagem, para você entender ele. No Yu Yu Hakusho não tem. Então, Uhum. por exemplo, quem nunca viu, cara, eu duvido que quem nunca viu nada do anime vai olhar pro Riei da série e vai achar ele tão legal assim. Porque no anime todo mundo achava o Riei Eu, muito legal. eu senti que faltou. Embora, por um lado, o Riei, eu senti que eles tentaram manter ele um sujeito misterioso, né? Eles levaram ele como um sujeito misterioso do início ao fim. Poucas falas, as falas dele são rápidas, ele Sempre mal encarado, né? sempre não é encarado, são secas as falas dele, nunca fica fazendo discurso. Então, eu senti que eles realmente estavam querendo isso, criar um personagem misterioso. Mas tinha aquele trem com a irmã dele que eu achei que, poxa, cara, podia Ter ter trabalhado trabalhado melhor. melhor. Por que que ele tá atrás dessa garota? Ainda mais que no final ele fala que ele não é irmão dela. Outra coisa, né? Falando dessa pressa, né? Tipo, que ficou aí muito rápido. O treinamento, igual você falou. Sim, sim, treinamento. E ele, pra quem não sabe nada, vê a Genkai lá e fica, uma véia treinou eles. E é tipo assim, parece que foi uma resolução muito rápida. Ela já reconhece o Yusuke, passa lá o poder dela, não explica direito nada, né? Não explica o que que é aquela bolinha, por que que é tão importante ela passar e tal. Eu É tudo apressado e sem explicação, né? Não, e o pior é que nesse capítulo eu fiquei com um outro filme na cabeça, que é Street Fighter Punho Assassino, que basicamente o filme inteiro é sobre o treinamento do Ryu e do Ken, que trabalha isso muito bem, né, Igor? Naquele filme. Naquele filme. Aí eu pensei, poxa, se dedicasse só ao treinamento, um ou dois episódios, né, um ou dois episódios a mais, ficaria legal, porque já tem um filme que é só sobre treinamento e ficou muito melhor do que os filmes grandes, né? E assim, e também não dá pra. Não passa também até a importância da Genkai, eu achei. Uhum. Eles comentam rapidamente que ela é muito poderosa, que ela teve um passado com o Toguro, mas assim, não explica isso, não mostra isso, não tem muito flashback. Então, assim, é tudo muito jogado rapidinho ali, sem profundidade nas coisas. Ainda bem que, de novo, gente, eu posso estar falando besteira. Mas ainda bem que o poder, né, ou a energia espiritual no Yu Yu Hakusho não é tão elaborado assim quanto é o NEM do Hunter x Hunter. Porque se fosse fazer uma adaptação do Hunter x Hunter e não explicasse o NEM direito, Uhum. todo mundo fica assim, que? Porque no caso, eu estou comparando com o Hunter x Hunter porque é do mesmo autor, né? Sim. O Hunter x Hunter, o NEM é uma coisa super complexa. No anime e tal, o cara tem que gastar um tempo ali explicando como que funciona, como que é a energia de um e do outro, as diferenças. Ali fala assim, uma energia espiritual, o Yusuke chega lá, concentra no dedo e consegue soltar. Uhum. Mas aí o Cobra, ele chega lá e cria uma espada. Não explica muito, né? Tipo assim, é uma energia espiritual, cada um manifesta de um jeito, mas não explica muito bem por quê, como que acontece isso. Então, assim, eu acho que a principal, que realmente negativa da série, é a pressa, né? De Sim, fazer muito sim. curta, talvez por orçamento, né? Eu acho que tudo que foi feito foi bem feito, só que ficou faltando. Ficou faltando. A gente queria que tivesse mais seriado. Não mais seriado em termos de mais história, mas de mais. Explicar melhor, detalhar. Eu acho que deveriam ter colocado mais história no meio. Por exemplo, o vilão. Você entendeu por que que ele quer juntar o mundo espiritual com a Terra? Não. Então, assim, não explica as coisas. Uhum. Ele quer fazer isso. Ele tem a máquina lá. Você não entende como que funciona a máquina, você não entende por que que ele quer fazer isso. Você só aceita. Você aceita, né? Então, eu acho que realmente essa pressa aí, talvez uns 2, 3 episódios a mais, poderia ter melhorado muito a série nesses aspectos. Eu não falo nem de ter muitas lutas, não precisava ser coisas tipo gastar com CGI, não, podia ser tipo explicações mais simples ali, talvez até um pouquinho mais expositivas, para a gente entender melhor alguns conceitos da série. Isso é a minha opinião, né? E agora uma coisa que eu queria falar assim, só para finalizar sobre o Yu Yu Hakusho a dublagem. Você assistiu dublado também? Lógico. Cara, é incrível, Eu né? assisto toda dublada, por que que eu não assistiria? Yu Yu Hakusho dublado. Eu fiquei pensando algumas coisas, tipo, até nos mínimos, né? Mas o Yusuke ele falava assim: desgraçado! Desgraçado! E que combinava perfeitamente com o personagem dele. Ele é um delinquente, é um cara todo despojado e tal. Ele tem que falar palavrão
ainda que não sejam palavrões obscenos, mas desgraçado ainda é um palavrão, ainda é um xingamento, né? Tô comigo. Aí eu fiquei pensando, porra, cara, no Japão não tem tanto palavrão assim, não. Como é que será que ficou no Eu não sei dizer. No Japão, o palavrão máximo que tem lá é o quê? Bo. Eu não sei tanto de japonês para dizer, mas Eu sei só dos palavrões. Ks, baka, e basicamente é isso que tem de palavrão. não tem muita coisa. Eu achei interessante que eles pegaram os mesmos dubladores da animação, né? E colocaram, e mesmo assim ficou bom, né? E combinou, né? Pra você ver como que os dubladores brasileiros conseguem, ainda assim, dublar no live action, que é totalmente diferente, Uhum. mas eles ainda conseguem encaixar e manter a essência do personagem. Sim, sim. A do Yusuke, eu senti que várias das frasezinhas que ele solta lá, aquelas brasileiras, A gente tá que nem barata tonta, mas nada de achar o cara, hein? foi, tipo assim, quase que forçado, né? Falei assim, não, tem que colocar isso aqui pra rememorar. Se não colocassem os mesmos dubladores e fazendo essas brasilidades, por melhor que fosse O pessoal ia reclamar. o trem, as pessoas iam reclamar. Por melhor que fosse, e poderia ser 1000 vezes melhor do que o One Piece, mas as pessoas iam reclamar porque não tá. Não teve a dublagem lá. É. E o final, assim, Porque a dublagem do Yu Hakusho é muito icônica. icônica mesmo. E eu acho que, assim, tem até um personagem, uma das frases icônicas, que não esteve na série, mas uma das frases icônicas consegue resumir bem o que faltou para a série ser realmente muito boa. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa opinião sobre o Yu Yu Hakusho da Netflix. Esperamos que você tenha gostado. Coloca aí nos comentários também o que você achou. E a gente vai deixar mais vídeos aqui do lado para você continuar no barzinho com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você ficou aqui até o final, a gente te agradece, porque a gente está precisando de gente que fique assistindo com a gente aqui até o final. Você que foi um perseverante em assistir dois chatos falando abobrinha, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Um brinde e até a próxima.